Bom, esse é o nosso sexto encontro, né? Tratando aí do primeiro volume do livro do Shaw, História da Igreja Cristã. Todo esse volume, ele até o último encontro, ele tratou do aspecto histórico. Então, todo esse primeiro volume é sobre a Igreja Apostólica. Lá no começo, a gente tratou sobre alguns antecedentes históricos e filosóficos para entender. Isso é vital. Essa apresentação aqui vai mostrar isso. E vai continuar sendo vital na continuação dos livros. A gente estudou também sobre a vida de Jesus Cristo. Busquei trazer algumas informações que não estão nos evangelhos, algumas informações que a gente infere, né, por fora, por fontes externas, fontes terceiras, o que é muito útil para a gente e porque, bom, se você quer entender sobre a vida de Jesus Cristo, em geral, a gente lê os evangelhos, né? Mas tem muita coisa que a gente consegue aprender por fora. E aí, posteriormente, a gente seguiu falando dos apóstolos, né? No caso, os principais apóstolos, né? Seria Pedro, Paulo, Tiago, que não foi apóstolo, mas estava ali muito próximo do colégio apostólico, e João. E aqui nesse ponto a gente sai do aspecto histórico propriamente e a gente começa a tratar do aspecto do Novo Testamento. São as últimas páginas, os últimos capítulos desse livro. Algumas partes eu omiti, eu deixei de lado, porque são partes muito longas, muito até maçantes, que eu prefiro deixar aqui cada um conforme o interesse, valendo o livro dele. Como, por exemplo, toda a discussão, quase 100 páginas de discussão que o Schoff faz sobre os evangelhos sinóticos para provar porque é que a gente consegue inferir que aqueles três evangelhos eles possuem uma fonte comum. Aqui nessa apresentação do Novo Testamento eu também omiti as cartas de Paulo. Não acho que tenha tanta coisa do aspecto histórico que a gente consiga aproveitar quanto dos evangelhos, que é o que eu vou dar o foco aqui. Bom, então hoje a gente vai fazer um panorama do Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai compreender desde o Evangelho de Mateus, né, até o Apocalipse de João. E a literatura apostólica ela se distingue da literatura apócrifa. A gente viu até aqui muitos escritos apócrifos, muitas histórias apócrifas que são em quantidade praticamente infindável. Você vai ter dezenas, centenas, milhares de escritos apostólicos que você pode estudar e analisar e tentar comparar com a Bíblia. Mas dentro do Novo Testamento a gente tem aspectos que são necessariamente próprios da literatura apostólica, que foram esses aspectos de autenticidade, o aspecto do caráter evangélico dessas escrituras, que permitiram à igreja reconhecer quais eram inspirados, quais foram divinamente escritos, quais foram meras invenções da mente humana ou simplesmente não possuem nenhum tipo de fundamento histórico necessário. Né? Porque, além de ter sido... o fato de ter sido inspirado divinamente implica também que o livro que foi escrito ele seja histórico. Então, ele, de fato, ele tem um contexto histórico, cada um desses livros, e esse é uma dos aspectos que se busca quando se vai dizer se um livro é inspirado ou não, especialmente no Novo Testamento, que a gente está tratando. De fato, os ensinamentos de Cristo, eles são, como o próprio disse, são espírito e vida. Então, eles não são meramente literários. Então, a Bíblia ela não é somente um conjunto de mandamentos ou de regras puramente literárias, nem somente uma literatura
de interesse mítico ou só de interesse antropológico. De fato, esses ensinamentos eles são tão profundos que eles se tornam imortais, né? Clássicos, no sentido de que eles transpassam o tempo e podem atingir qualquer ser humano de qualquer época, não somente após Jesus Cristo, mas antes de Jesus Cristo também. Então, esse é outro aspecto da canonicidade desses livros. E, de fato, na verdade, né, esses ensinos de Cristo eles já eram difundidos, claro, antes do primeiro livro do Novo Testamento ser escrito. Então, a igreja ela nasce da pregação oral, ela não nasce da pregação escrita. A escrita, obviamente, ela vem depois que os fatos aconteceram. Isso porque a pregação oral é a pregação mais simples que você pode ter. É o que o apóstolo diz, né? A fé vem pelo ouvir, você escuta a palavra de Deus, então pela pregação oral. A pregação escrita, ela vai surgindo, já no primeiro século, ela surge, como a gente vai ver, para tratar da necessidade de você manter aquele escrito, manter aqueles ensinamentos livres de corrupção. Obviamente, é muito mais fácil você corromper um ensino boca a boca, um ensino que é passado de um para outro, do que você conseguir corromper um texto que pode ser copiado. Então, a própria tradição de fazer cópias de livros da Bíblia, fazer cópias, especialmente dos evangelhos, embora ela fique muito mais forte na Reforma e fique muito mais forte também entre os monges do início da Idade Média, já que no primeiro e no segundo século a gente tem os cristãos trabalhando, se empenhando em salvar esses escritos. É claro que nesse primeiro momento aqui, a igreja, para a igreja, especialmente a igreja pós-apostólica e anti-nicena, não é fácil distinguir o que é canônica, o que não é. Essa é uma discussão, é uma tecla sobre a qual Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia vão tocar bastante nessa tecla. Então, a escrita ela surge nessa necessidade prática mesmo, do crescimento da igreja. E, obviamente, os perigos da corrupção doutrinária. Porque a igreja ela nasce do lado da corrupção. Ela nasce ali com as heresias ao lado, sempre ali do lado ameaçando a igreja. Como a gente viu já nas pregações de Pedro, a gente já tem hereges aparecendo, a gente já tem Simão pedindo para receber aquele poder de Pedro, né, em troca de dinheiro. Então, a gente já tem problemas bem comuns hoje em dia, né, dentro do cristianismo, que já existiam naquela época. Então, nenhuma heresia, embora a mente humana seja muito criativa nesse sentido, é muito difícil uma heresia que seja inédita. Né? A maioria das heresias são repetições ou então integrações de uma heresia em outra, formando uma coisa maior. Mas fato é que os apóstolos eles não estavam isentos disso. A gente viu que sempre quando a gente falava de um apóstolo e a gente falava da literatura canônica que a gente ia trabalhar em cima, a gente também falava da literatura apócrifa e estava conectada com essa literatura canônica. Então, no segundo século, a gente já tem gente se passando por Pedro, se passando por Paulo, se passando principalmente por Tiago, já tem historiadores heréticos falsificando documentos e se passando por um dos apóstolos, para dar autenticidade ao escrito deles. Então, é daí que vem essa necessidade de separar o que é canônico e o que não é. Esses livros eles foram se juntando com o tempo, né, porque é conhecimento e uso, e a ordem tradicional, pelo menos nos primeiros séculos do cristianismo, do Novo Testamento, seria Evangelhos, logo depois dos Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas Católicas, Epístolas Paulinas e Apocalipse. Um pouco diferente nessa ordem de epístolas do que a gente tem hoje em dia, porque a ordem da Bíblia em inglês ela segue a ordem da Vulgata Latina, mas essa ordem que eu pus aqui é a ordem que Eusébio concordava, e provavelmente, e daí a gente infere que deve ser a ordem que os outros cristãos da época concordavam.
esse é um dos problemas quando a gente estuda a história da igreja, né? Talvez o maior dos problemas é que muitas das tradições que a gente sabe hoje, que a gente tenta rastrear a origem, a gente chega somente em uma pessoa. Então, se eu quero descobrir de onde veio a tradição de que o apóstolo João, quando voltou do exílio dele, era levado nos braços pelos discípulos, porque ele já era muito velho, ele não conseguia andar, então os discípulos levavam ele nos braços até o local de culto. Então, se a gente quer descobrir de onde vem essa história, já que ela não está não tá em Atos nem nos escritos dele, a gente tem que rastrear isso historicamente e geralmente a gente chega somente em uma pessoa. Então, para verificar, além daquele escrito primário, que já nem é tão primário assim, né? Para a gente verificar a autenticidade é muito difícil. Então, a gente acaba tendo que concordar, mas concordar com um certo receio, né? Claro que aquelas tradições que são passadas que são passadas de bispo ou de presbítero para discípulo são tradições que a gente considera um pouco mais confiáveis. Mas o ponto é que isso aqui é muito mais um espectro do que algo do que sim ou não, né? Bom, a gente começa então com os evangelhos. Um evangelho tem sua origem no grego, significa literalmente boas novas, né? Ou boa mensagem, boas notícias. Ela seria o registro da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Só que não são biografias completas, não pretendem ser biografias completas, como os próprios escritores dizem nos evangelhos. Jesus Cristo fez muitas coisas além disso, além do que está escrito. Então, ela não pretende ser uma biografia completa, mas uma coleção de memórias selecionadas, né, de acordo com o foco de cada evangelista e do público-alvo. Existem algumas variações no nome, na palavra evangelho, né? Evangelho, na verdade, vem do equivalente latino, evangelho, que vem do grego, mas também tem o equivalente germânico, que seria gospel, que significaria God spells, né? ou a fala de Deus, a notícia de Deus. Que é daí que vem a palavra gospel, que é utilizada até hoje. Na terminologia do primeiro século, vocês vão ler, por exemplo, se vocês lerem Justino Mártir, nas duas apologias dele, né, que é por volta de 146, então é bem recente dentro da história apostólica, ele chama os evangelhos de memórias, né? Essas memórias seriam essa palavra enorme. Ele provavelmente está imitando um termo grego literário, que é o mesmo termo que é utilizado por Xenofonte quando ele fala de Sócrates em suas memórias ou memoráveis. Então, é o mesmo termo. Então, quando Justino Mártir fala de memória, né, quando os primeiros cristãos falam de memórias, eles estão falando dos evangelhos. Bom, inclusive é o que Justino Mártir diz que é lido nos cultos públicos aos domingos. Então, a gente já tem a primeira menção às escrituras do Novo Testamento sendo usadas no culto público. Então, assim, se por volta de 146 estava sendo usado, a gente considera que durante toda a história da igreja, a gente consegue até retroceder um pouco mais, essas escrituras já eram utilizadas. Então, muito provavelmente, tão logo elas foram escritas, elas foram utilizadas no culto. Então, provavelmente, elas foram escritas visando o uso no culto público dos cristãos. Bom, então, aqui a gente tem o que seria uma certa divisão, né, dos evangelhos, dos escritores dos evangelhos. Mateus e João foram testemunhas oculares, Marcos e Lucas foram discípulos dos apóstolos. A gente não tem como afirmar com 100% de certeza que Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares, mas confirmado mesmo a gente tem Mateus e João. Marcos foi discípulo de Pedro,
Lucas, por sua vez, foi discípulo de Paulo, ele estava mais perto de Paulo no trabalho evangelístico. E esses quatro apóstolos, esses quatro evangelhos, eles compõem o que Irineu chamou de evangelho quadriforme. Então, se vocês procurarem contra as heresias, ele vai citar o evangelho quadriforme, no sentido de que esses quatro evangelhos eles iriam compor um só. Essa ideia de que os quatro evangelhos compõem um livro somente, ela se repete em toda a história da igreja nas famosas harmonias dos evangelhos. Como eu expliquei há uns encontros atrás, a harmonia dos evangelhos é uma tentativa de pegar os evangelhos e superar algumas aparentes contradições que eles possuem. Alguns evangelhos possuem informações que outros não possuem. Então, a harmonia dos evangelhos seria uma tentativa de compilar os quatro em um só e deixar isso mais evidente. A gente tem vários exemplos de harmonia. Se eu não estou enganado, João Calvino possui uma harmonia dos evangelhos também. Então, essas tentativas elas foram mais ou menos até o período da Reforma. Não tenho certeza se atualmente existe algum escritor moderno tentando fazer isso. Mas a gente tem, então, uma ideia de que, durante toda a história da igreja, os teólogos viram que esses quatro evangelhos eles possuem uma certa unidade doutrinária, uma unidade de espírito. Então, essa seria a ideia do evangelho quadriforme, né? Um evangelho só em quatro formas. Dentro da simbologia da igreja, né, da iconografia, da simbologia, ela compara esses quatro evangelhos com quatro símbolos, né? Às vezes a gente vai ter, né, em fontes mais antigas, a comparação desses quatro evangelhos com os quatro rios do paraíso, lá de Gênesis, e outras vezes a gente vai ter uma comparação com os quatro querubins, que representariam a criação. Ou então com os seres viventes de Ezequiel. E dentro dessa simbologia clássica, a igreja representa o homem como Mateus, a gente representa um leão como Marcos, um boi como Lucas e uma águia como João. Então aqui estão alguns exemplos dessa iconografia. Esses símbolos eles não são inéditos no Novo Testamento, eles não são inéditos entre o povo judeu, porque entre os próprios povos semitas eles já eram comuns, então esses símbolos eles se repetem dentro da mitologia síria, não são novos, e eles são repassados ali para Israel por meio das visões de Ezequiel, e eles são repassados para a igreja neotestamentária pelos ensinos de João, né? No Apocalipse a gente também tem essas quatro figuras, e a princípio os primeiros teólogos que fazem essa comparação, eles fazem essa comparação de forma literal. Então eles de fato liam os seres viventes de Ezequiel como os quatro evangelhos. Posteriormente essa interpretação ela perpassa tanto a história da igreja que acaba sendo uma simbologia mais artística mesmo, mais separada de algum significado teológico. Aqui a gente tem outro exemplo, esses quatro anjos perto do nascimento de Jesus Cristo seriam os quatro evangelhos. O que é irônico também, porque nem todos os evangelhos trazem a informação os detalhes do nascimento de Cristo, mas é uma representação comum dentro da história da igreja. A gente tem também aquela ideia de que cada evangelho foi escrito para um público-alvo distinto, né? A gente considera que Mateus ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas para os gregos e João para os cristãos anciões da igreja. Essa ideia, o exemplo mais antigo que a gente vai ter dessa ideia é de Gregório Nazianzeno, na oração 33 dele, no Cântico 33, em que ele diz que, bom, essa oração, ela na verdade é uma resposta aos arianos, aos cristãos arianos. Ele está respondendo a eles. A gente não tem uma exata ideia do contexto disso,
mas a gente consegue inferir que ele era bastante criticado pelos cristãos arianos por ser considerado um estrangeiro. Não somente pelo estrangeiro, como ele próprio comenta nessa oração, ele comenta também que os arianos iam contra ele e davam toda sorte de motivos para fazer chacota com ele, né? Desde da sua estatura, da sua feiura, que ele próprio admite no texto, inclusive até da sua própria calvície, fazendo com que ele, inclusive, diga nessa oração dele que nem vai citar o que aconteceu com aquelas crianças que zombaram do profeta por causa da calvície dele. Então, essa oração ela tem esse tom ameaçador e ela tem um tom também de se justificar e se colocar dentro da tradição de profetas desde o Antigo Testamento. E aqui, o que ele utiliza como argumento é que os apóstolos eles eram estrangeiros também nas terras em que eles pregavam. Então, como ele cita, a Judéia era a casa de Pedro, mas o que Pedro escreveu não foi propriamente para os judeus da Judéia, né, o seu evangelho. E aqui, mais para frente, a gente vai ver um pouco mais a fundo essa ideia do evangelho de Pedro. Mas Lucas teria ficado com Acaia, que é a região da Grécia Central, André com Épiro. Aqui, André, a gente não vai falar dele, a gente não falou, na verdade, até aqui, mas a gente tem poucas informações sobre o trabalho de evangelização de André. A informação que a gente tem é desse escrito, provavelmente ele pregou nessa região. João ficou com Éfeso, que era uma das igrejas mais antigas, né, já era uma das... Desde o período apostólico, era uma das igrejas mais antigas. Tomé com a Índia, Marcos com a Itália, ou seja, Roma. E os demais ele comenta mais à frente no texto. Inclusive, é desse texto também que a gente tem a ideia de que Tomé teria ido pregar na região da Índia. Nesse texto, o Gregório Nazianzeno ele rejeita, né, o orgulho que é ligado às cidades, nações, o estado social, e mostra que a verdadeira nobreza ela é espiritual, ela vem da comunhão com Deus. Né? E esses apóstolos eles também foram estrangeiros, peregrinos, né, onde eles pregaram, o que mostra que o evangelho ele transpassa barreiras culturais. E que o verdadeiro país dos cristãos seria Jerusalém Celestial. Então, desse texto, a gente tem a noção da ideia que os cristãos já no princípio tinham de que cada evangelho foi escrito para um público específico. E aí, dentro dos evangelhos, a gente tem os evangelhos sinóticos, que Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelhos. Os evangelhos sinóticos eles foram escritos provavelmente antes do ano 70, porque eles descrevem a destruição de Jerusalém como um evento futuro, né, e próximo, enquanto de João provavelmente foi escrito após o exílio, após a destruição de Jerusalém, e ele inclusive não cita tanto esses aspectos do fim próximo da cidade de Jerusalém. Claro, se tivessem sido escritos após a destruição, eles fariam referência a ela, né, ou então pelo menos ajustariam o discurso escatológico como no Evangelho de João. A composição dos evangelhos sinóticos, como eu citei, ela é antes dos anos 70, do ano 70 ou do ano 60. O Evangelho de João ele é mais tardio, né, década de 80, 90, bem mais próximo, ou até mesmo posterior à destruição de Jerusalém. Aqui, o Schoff, provavelmente ele está desatualizado quando ele põe a ordem provável de composição. Hoje, a historiografia em geral vai dizer que Marcos foi o evangelho mais antigo, é a informação que vocês vão encontrar na maioria dos livros mais atuais, mas o Schoff, ele diz que primeiro a gente tem o evangelho de Mateus em hebraico, posteriormente o de Marcos, depois volta Mateus, mas agora em grego, posteriormente Lucas. Mateus ele foi escrito tanto em hebraico quanto em grego, a princípio, então a gente tem essas duas traduções circulando já no primeiro século. A gente vai ver em breve o motivo para isso, mas essa seria um esboço da composição dele. De fato, a gente sabe que o Evangelho de João foi o último.
depois da separação definitiva entre cristãos e judeus. Tanto é que este não é um tema muito recorrente dentro do Evangelho de João. Outro ponto é que o próprio Evangelho de João ele pressupõe o conhecimento desses evangelhos sinóticos. Embora não cite diretamente, ele omite vários discursos e milagres que provavelmente eram conhecidos pela igreja. Então é por isso que a gente faz essa distinção entre os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, e, por último, o Evangelho de João. Bom, a credibilidade dos evangélicos ela é reforçada pela inferioridade dos evangelhos apócrifos. Como a gente vinha citando sobre esses evangelhos heréticos ou apócrifos, eles têm eles reforçam essa incapacidade de se pensar Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Então, muitos desses evangelhos apócrifos eles vão trazer uma dessas duas características mais em evidência e provavelmente até suprimindo a outra. Então, a gente vai ter o nascimento miraculoso de Jesus Cristo de uma forma muito mítica, bem além daquilo que os evangelhos canônicos citam. A gente vai ter a infância e a adolescência de Jesus Cristo, que essa foi uma tentativa, já no segundo século, de preencher essas lacunas que os evangelhos deixam. Então, se nenhum desses evangelhos fala muito sobre entre aspas, adolescência de Jesus, né? Esse conceito de adolescência tardio, mas se a gente pôr um período de vida ali entre os 10 e os 30 anos, a gente só vai ter a informação de que aos 12 Jesus pregava no templo. Mas todo o resto de informação a gente fica sem isso, e esses evangelhos apócrifos eles utilizam da imaginação humana para tentar preencher isso. Então você vai ter todo tipo de bizarrice e histórias que não são histórias heterodoxas da vida de Jesus. O Evangelho de Mateus, a gente não comentou sobre Mateus nos últimos encontros. Mateus, o nome dele é o equivalente a Teodoro, em grego. Mateus ou Matias, Matias seria uma variação de Mateus. Então, em alguns pais da igreja, especialmente os gregos, você vai ter Teodoro, mas Teodoro é a mesma coisa. O nome antigo dele era Levi, Deus muda o nome dele para Mateus, conforme os escritos bíblicos dizem para a gente. Mateus ele era um publicano, ou seja, era um cobrador de impostos do Império Romano. Publicano nada mais era do que isso. Então ele apesar de ser daquela região de Cafarnaum, de ser um judeu, ele recebeu a tarefa, ele tinha a profissão de cobrar impostos do povo, o que obviamente o que criava uma certa divisão, né? um certo preconceito dele entre os judeus com relação aos publicanos. Claro, ser publicano era visto como algo desprezível pelos judeus, porque era completamente mal visto em relação aos ideais messiânicos do povo. Então, o cobrador de imposto ele é visto como um agente do Estado que está oprimindo aquela população que paga impostos. Então, dentro daquele ideal messiânico de que se levantaria um Messias e iria liderar o povo de forma militar e vencer todos os inimigos do povo judeu, especialmente o Império Romano, dentro dessa conjuntura, um publicano ele seria alguém que atrasa esse ideal messiânico. Aqui, ele era de Cafarnaum. E para a gente ter uma ideia dessa região de Cafarnaum, eu coloquei um mapa aqui ao lado, para se ter uma ideia de Cafarnaum. Ele ficava um pouco mais ao norte, acima de Nazaré e de Caná. Era a região mais ao norte de Israel. E ele vem da divisão de territórios que a gente vai ter um pouco antes do nascimento de Cristo. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente tem alguns Herodes sendo citados, que são Herodes um diferente do outro. Mas aquele Herodes que manda matar as crianças
da região, aquele Herodes que descobre o nascimento de Jesus Cristo, aquele ali é Herodes o Grande, rei da Judéia. E aqui, só para esclarecer isso, que às vezes realmente fica um pouco confuso, essa questão do rei da Judéia não implica que ele fosse um imperador. Então, ele era o rei daquela região, a Judéia, nada mais era do que a terra administrativa do Império Romano. O Império Romano, por ser um império muito grande, ele quebrava o seu domínio em regiões menores. A Judéia era uma delas, a Cesareia era uma delas, a Galileia era outra. Então, dentro da Judéia, Herodes o Grande era o rei dela. Como a gente comentou, era conhecido por ser um rei mau, inclusive entre os próprios correligionários dele, mau e paranoico também, o que fica evidente com o assassinato, com o massacre das crianças. Mas apesar dele ser rei, ele é um rei vassalo de Roma, governado com o apoio do Império Romano. Então, ele depende disso. E quando Herodes morre, já na época, já durante a vida de Jesus Cristo, ele morre, surge então Herodes Antipas, que é um dos filhos. E Herodes Antipas, ele fica com a Galileia e com a Pérea, que é nessa região que ficava Cafarnaum, que é a cidade em que Mateus trabalha como publicano. Essa região, que está sob o comando de Herodes Antipas, né, era chamada de tetrarquia, justamente porque depois da morte de Herodes o Grande, os 4 filhos dele dividiram toda essa região. Então é por isso que no Novo Testamento a gente começa com Herodes o Grande, posteriormente aparece Herodes Antipas, que vai ser aquele que, se eu não tenho enganado, é aquele que manda matar João Batista. Então, a gente tem essa divisão política na região. E é especialmente nesse ponto em que Mateus trabalha, né, como publicano. A figura de Tomé, ela é interessante porque ela vem em várias passagens do Novo Testamento, ela vem junto com Mateus, vem próximo dela. Na tradição cristã, especialmente a tradição histórica de Eusébio de Cesareia, é bem provável que Tomé fosse irmão de Mateus, não somente irmão, mas irmão gêmeo. Isso porque a palavra dídimo, que sempre não, mas é muito comum vir acompanhada de Tomé, significa gêmeo, né? Dídimos, esse é o significado da palavra. Então existe essa possibilidade de que ele fosse irmão gêmeo de Tomé. Mas isso não é confirmado com 100% de certeza. Ele tinha uma boa estatura social, isso porque nesse capítulo, nesse versículo que eu separei de Lucas, é citado que pouco antes de abandonar seu trabalho, de abandonar sua vinda antiga e seguir Jesus Cristo, ele faz um banquete entre algumas pessoas, que é aquele banquete, clássico banquete que é citado, em que estariam os pecadores, estariam aqueles que não seguiam Jesus Cristo, e Jesus Cristo janta com eles, né, nesse banquete que Levi prepara. Levi, porque o nome dele ainda era chamado Levi, mas esse é o próprio Mateus. Então, a partir desse banquete que ele dá com os amigos, e não somente quaisquer amigos, mas eram provavelmente pessoas da certa nobreza da região, que a gente supõe que ele tinha uma boa estatura social, que é pelo trabalho dele mesmo como publicano. Do trabalho apostólico dele, a gente não tem informação em Atos dos Apóstolos, muito pouco citado, então a gente não tem como inferir muita coisa. Cada uma das tradições cristãs vai dizer alguma coisa sobre ele, alguma coisa diferente sobre o trabalho que ele efetuou, mas a maioria delas concorda que ele efetuou o trabalho dele entre a região da Síria e da Anatólia. Bom, por atuar na Galileia bilíngue, nessa região que necessariamente está entre dois mundos, né, o mundo grego, helênico e o mundo judeu, em hebraico, Mateus era familiarizado tanto com o grego quanto com o hebraico. E ele, diferente da maioria da população, sabia ler e escrever. Por ser um cobrador de imposto, ele tinha experiência em manter registro e manter conta. Então a gente infere que ele sabia ler e escrever muito antes de escrever o seu evangelho. Então isso é mais uma coisa que ajuda a autenticar que foi ele mesmo que escreveu o evangelho.
E aí você vai ter características internas desse evangelho que compactuam com isso, como, por exemplo, algumas citações numéricas mais comuns, algumas citações de datas que são mais comuns no evangelho de Mateus do que nos outros, mas aí é mais detalhe interno mesmo. Fato é que ele era familiarizado com o idioma grego e hebraico, então provavelmente ele escreveu ambos os evangelhos que circulavam no primeiro século, tanto a Mateus na versão hebraica quanto Mateus na versão grega, que veio posteriormente. O Evangelho de Mateus, ele é primeiramente em hebraico, que provavelmente era o público que ele queria alcançar, naturalmente era o público judeu, como foi a pregação da igreja a princípio, e só posteriormente, quando Paulo vai abrindo o caminho em regiões helênicas, provavelmente nasceu a necessidade de escrever esse evangelho em grego também para essas regiões. O alvo principal desse evangelho são os cristãos hebreus. A gente sabe disso porque a imagem da cidade de Jerusalém, tendo o sacerdócio e os sacrifícios, eles ainda estão em funcionamento na época em que esse evangelho foi escrito, mas a gente tem indicado a queda iminente desse regime. Então a gente vai ter várias profecias de Jesus Cristo que apontam para o fim da cidade de Jerusalém, para o fim daquela antiga aliança dos sacrifícios. É o único evangelho que registra dizendo que Jesus não veio para destruir, mas para cumprir a lei dos profetas. Então, a todo momento, se tem essa preocupação sobre contextualizar Jesus dentro da história dos judeus. Então, tanto é que dentro da genealogia que ele traz de Jesus Cristo, é essa genealogia que conecta Jesus com o rei Davi. Então, é uma genealogia que quer mostrar para os primeiros cristãos, para os cristãos judeus da região da Judéia, mostrar para esses cristãos que Jesus Cristo ele não veio inventar nada novo e nem veio para destruir o que estava estabelecido. Ele veio para cumprir, para prosseguir com a vontade divina. Essa é a maior característica desse evangelho. Então, frequentemente a gente vai ter frases como então se cumpriu, ou para que se cumprisse no evangelho de Mateus, conectando ele historicamente. Ele é considerado um evangelho didático por excelência. Ele é um evangelho que supera os outros na profundidade dos discursos. Ele é um evangelho que parece querer fazer um ensino doutrinário mais sistemático do que os outros. Por Papias, ele é chamado de coleção dos oráculos do Senhor. Então, seria a coleção de todas as previsões, de todas as profecias que Jesus Cristo fez. Então, desde o princípio da igreja, o Evangelho de Mateus foi visto como essas memórias de Cristo que apontam para um cumprimento messiânico e um cumprimento mais um pouco mais político e mais étnico do que os outros. Bom, a gente tem então o Evangelho de Marcos. Mais uma vez, nessa pintura aqui do lado direito, a gente tem Marcos em cima de um leão, que é uma imagem muito comum. Como eu tinha citado, Marcos ele é retratado como leão, então em várias pinturas da iconografia, tanto oriental quanto ocidental, você vai ter um leão junto com ele. Marcos, ele originalmente era João, que teria sido provavelmente o primeiro nome dele. A gente vai ter algumas vezes a Bíblia citando João Marcos. Marcos é um nome romano, esse é um ponto interessante, não é diferente da maioria dos nomes citados nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, né, que são nomes que têm raízes hebraicas. Marcos não, Marcos e o seu diminutivo, né, Marcelos, também são nomes romanos, são vários imperadores romanos tiveram esse nome de Marcos, né, como por exemplo o Marcos Aurélio. Essa mudança, né, do nome hebraico para o nome romano, ela ajuda a simbolizar também a transição desse cristianismo que sai dos arraiais judaicos e vai para os arraiais gentis também.
Ele era filho de uma mulher chamada Maria. Não temos muitas informações dela, mas a gente tem algumas citações sobre ela. Ela morava em Jerusalém e a gente sabe que ela oferece a casa dela para a reunião dos primeiros cristãos, mesmo sobre risco de perseguição. Tanto é que depois que Pedro é libertado da prisão, lá pelo ano 40, 50 depois de Cristo, Pedro ele se refugia nessa casa, na casa da mãe de João. Provavelmente foi nesse ponto em que ele se tornou próximo de Pedro. Pedro e Marcos se aproximaram. Tanto é que Pedro, na carta de 1 Pedro, chama Marcos de seu filho espiritual, quando ele saúda direto, quando ele diz que ele está na Babilônia, que é uma discussão que a gente vai ter posteriormente, ele saúda ele e o seu filho Marcos, saúdam a igreja. Então, ambos eram muito próximos, essa é uma tradição praticamente inegável da história da igreja. Existe uma tradição muito pouco... A gente não tem muito como se basear nessa tradição, não tem muito fundo histórico ou escriturístico para isso, mas que diz que Marcos seria aquele jovem desconhecido, aquele jovem anônimo, que, segundo o próprio relato de Marcos, fugiu nu, em que tiraram a roupa dele, ele ficou nu e ele fugiu. Aqui eu errei, fugiu nu da prisão, está errado. Mas ele foge, ele estava assistindo, né, a Jesus sendo crucificado e após isso ele acaba fugindo e tira a roupa dele. Essa história ela está em um versículo só na Bíblia, Mateus 14:51. A gente não tem mais menção nenhuma a isso. E dentro da história da igreja se inferiu que seria o próprio Marcos, mas é uma inferência realmente simplesmente baseada no fato de que quem escreveu isso, o único que escreve isso é Marcos. Mas fora isso a gente não tem como dizer se é isso mesmo, mas vale a menção de que dentro da tradição patrística essa correlação é feita diversas vezes. Ele provavelmente era sobrinho de Barnabé. Ele na verdade, acompanha Paulo e Barnabé, né, como assistente de Paulo na primeira viagem missionária. Acaba deixando eles no meio do caminho, né, provavelmente porque estava desanimado pelo trabalho árduo, apostólico, e ele volta para a casa da mãe dele em Jerusalém. E esse é o motivo pelo qual, na outra viagem, Paulo recusa levar ele, e ele acaba discordando, Barnabé acaba discordando de Paulo por isso, e essa discordância ajuda a gerar aquele conflito entre Paulo e Barnabé que a gente tem em Atos dos Apóstolos. Mas esse não é o único motivo, tá? Esse conflito também pode ter relação com aquela disputa mais séria entre Paulo e Pedro em Antioquia. 10 anos depois desse acontecido, né, dessa discordância entre Paulo e Barnabé e Marcos, Paulo menciona Marcos em Roma como um dos seus companheiros. Isso é citado tanto em Colossenses quanto em Filemão, que são os livros posteriores aos Atos dos Apóstolos. Ele cita Marcos como companheiro de trabalho e como um conforto durante a prisão. Que é interessante, porque apesar daquela discordância inicial, Marcos provavelmente retorna ao trabalho apostólico, e volta a ajudar Paulo. Então, de fato, foi somente uma discordância temporária. Segundo a tradição da igreja, Marcos escreve seu evangelho em Roma como intérprete de Pedro, e ele funda a igreja de Alexandria. Tanto é que o patriarca da igreja copta, ele se considera o sucessor de Marcos. Só um ponto interessante aqui sobre essa questão de intérprete, é que, apesar de considerar que Marcos foi intérprete de Pedro ao escrever o evangelho, essa questão de ser intérprete, ela não é escrever literalmente aquilo que Pedro ia falando. Pedro não ia dizendo, ele ia redigindo. Provavelmente ele compilou aquilo que ele aprendeu pessoalmente de Pedro e aquilo que era pregado na igreja, juntou outras informações e escreveu esse evangelho. Só que também dentro da história, né, da patrística, os pais da igreja eles notavam tanto essa relação estreita entre Marcos e Pedro, e até
buscar uma similaridade entre a escrita do Evangelho de Marcos com a escrita de Pedro, que em alguns países da igreja a gente vai ter a menção ao Evangelho de Pedro. Esse Evangelho de Pedro nada mais é que o Evangelho de Marcos. Mas se criou essa conexão tão forte que em alguns escritos antigos eles decidiram considerar que seria o Evangelho de Pedro. Por honestidade histórica e até intelectual, a gente chama de Evangelho de Marcos. E, de fato, a gente sabe que foi Marcos que escreveu. Dentro do que Clemente de Alexandria cita para a gente, é que os romanos teriam ficado tão impressionados, né, com a pregação de Pedro, que teriam pedido para Marcos escrever o Evangelho, que Pedro nem teria incentivado nem proibido. Então ele deixou a princípio para que Marcos decidisse escrever isso. O alvo principal do Evangelho de Marcos, portanto, são os cristãos romanos, os romanos em geral. Isso a gente infere mesmo da tradição de que ele teria escrito isso em Roma, e os romanos pediram para que ele escrevesse. É interessante que, apesar de ser muito próximo de Pedro, Marcos ele omite aquela declaração de Jesus a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Aliás, tu és Pedro. No entanto, ele registra a repreensão que vem posteriormente, quer dizer, a repreensão subsequente, que é para trás de mim, Satanás. Né? Eusébio comenta que provavelmente Pedro não falou sobre esse ponto, por esse Marcos não teria registrado. O Schock cita que ele provavelmente não registrou como um ato de humildade de Pedro mesmo, de querer ser citado mais como aquele que foi repreendido por Cristo do que por aquele que foi propriamente exaltado como aquele que bem disse Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, assim como Marcos está ligado a Pedro, Lucas está ligado a Paulo. O Lucas é interessante, ele é bastante citado, tanto no Evangelho de Lucas a gente tem algumas dicas sobre a vida e o caráter dele, assim como nos Atos dos Apóstolos. E assim como nas cartas de Paulo também é citado. A gente sabe que ele era médico, e essa profissão de médico, ela sugere que ele teve uma boa educação. Isso explicaria também o uso correto de alguns termos médicos, descrições de algumas doenças e aquela descrição de que Jesus teria suado sangue no Getsemane, que é que é uma condição médica que a gente, de fato, sabe que isso existe, suar sangue, que acontece quando pouquíssimos indivíduos que estão sob um estresse agudo. Então, essa citação é interessante e demonstra que, de fato, Lucas teria sido médico. Isso, claro, né, deu acesso a ele a uma posição social melhor, especialmente no Oriente, né, onde médicos eram, não só no Oriente, mas em todo o mundo daquela época, em que médicos eram muito raros. Então, provavelmente, ele era alguém com uma posição social, e, claro, por saber ler e escrever. Posteriormente, ele vai se tornar útil para Paulo, como o próprio Paulo cita, nas fraquezas físicas, né, como ele cita que é Lucas que ajuda ele no trabalho exaustivo e nas fraquezas dele. Então, provavelmente, Lucas ia junto com ele e ajudava a cuidar. E muito provável, dentro da história da igreja, ele foi um dos primeiros convertidos da igreja mãe do cristianismo gentil, que era a igreja Antioquia. E a gente sabe que ele era gentil de nascimento, possivelmente um prosélito. Foram aquelas pessoas que a gente citou em alguns encontros passados, que elas não eram propriamente judias, né, etnicamente judias, mas elas tinham uma certa proximidade com o Deus de Israel, alguma proximidade religiosa e litúrgica com o Deus de Israel, o que era bem comum em Atos dos Apóstolos. Lídia, por exemplo, era uma dessas. Lucas provavelmente era uma dessas pessoas também. Bom, o Evangelho de Lucas, a gente diz que ele, por excelência, é o Evangelho do Filho do Homem.
ele situa Jesus Cristo dentro da humanidade dele, dentro da história humana. Então ele vai rastrear a genealogia de Jesus Cristo até Adão, até o primeiro ser humano. Disso a gente infere, disso também da vida de Lucas, a gente infere que muito provavelmente esse evangelho foi escrito tendo como alvo os gentios, no caso os gregos. Orígenes, Eusébio e Jerônimo, eles supuseram erroneamente que Paulo se referia ao evangelho escrito de Lucas quando ele fala de meu evangelho em Romanos capítulo 2, se não estou enganado. Então, quando Paulo cita meu evangelho, se pensou, alguns pais da igreja pensaram que ele estava se referindo a Lucas e defenderam a ideia de que o evangelho de Lucas, na verdade, era o evangelho de Paulo. Essa ideia não se sustenta, primeiro que quando a própria palavra evangelho, ela não é usada no Novo Testamento nesse sentido que a gente utiliza hoje de um registro escrito. Tá? Como a gente viu anteriormente, evangelho significa boas novas. Era nesse sentido que era trazido essa palavra. Então, até o segundo século, o que a gente chama de evangelho era chamado de memórias ou recordações. Então, pouquíssimo provável que Paulo estivesse se referindo ao próprio evangelho dele. Até porque ele próprio, o próprio prefácio de Lucas, né, é incompatível com a ideia de que ele teria composto a obra dele sob a direção de alguém. Ele próprio declara, né, o próprio Lucas, no prefácio, que não foi testemunho ocular da história do Evangelho. E a própria existência de um prefácio nesse Evangelho, né, diferentemente dos outros, a própria existência de prefácio não só no Evangelho, mas nos Atos dos Apóstolos, põe ele dentro dentro da tradição grega e tradição helênica em geral, de se escrever textos históricos ou espirituais dedicados a terceiros. O próprio terceiro evangelho e o livro de Atos, eles são dedicados a um certo Teófilo, que a gente não sabe quem é, não sabemos se era cristão, se não era, mas foi escrito para ele, e aquele prefácio dos escritos dele ajuda a gente a compreender a origem de Lucas. Então, provavelmente Lucas tinha contato com escritos gregos e romanos, com o teatro grego, com os escritos morais romanos, e ele parece estar imitando um estilo que já estava em voga na filosofia romana. Teófilo, existe uma crença de que provavelmente Teófilo teria uma distinção social. O próprio nome Teófilo ele seria uma espécie de título, o título de ilustre, excelentíssimo, que é citado por Lucas. Então, provavelmente era um homem realmente de uma certa distinção social. A tradição patrística diz que ele provavelmente era um convertido, ou pelo menos era algum catecúmeno que se preparava para o batismo, e aí Lucas teria escrito para ele como confirmação da fé dele. Então, essa provavelmente teria sido a origem dele, né? Provavelmente ele teria sido um cristão grego de Antioquia também. As cartas pseudo-clementinas, elas também mencionam um certo Teófilo, em Antioquia, que teria sido convertido por Pedro, e que era um homem rico, que possuía títulos, palácios, honrarias, e teria transformado o palácio dele em igreja e residência do apóstolo. Mas também a gente não sabe que palácio era esse, que igreja, qual era a posição distinta que Teófilo possuiria, mas existe a possibilidade de que ele seria de Antioquia. E assim como os outros evangelhos, o evangelho de Lucas ele também possui características próprias. Né? Primeiramente, ele, diferentemente dos outros evangelhos, ele traz, ele explica para os leitores gentios a localização das cidades palestinas. Nazaré, Cafarnaum, Arimateia. Ele explica também algumas distâncias que para um judeu, para alguém da região palestina, não teria necessidade de descrever tão bem, de dar instruções geográficas tão bem feitas
para quem já conhece a região. Então, outra coisa que ajuda a compreender que Lucas está escrevendo para gentios, para pessoas que não são familiarizadas com o mundo grego, perdão, com o mundo judeu. E, diferente de Mateus, ele não enfatiza a ligação propriamente de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Ele apresenta Cristo muito mais como Salvador de todos os homens, de forma a atender ao anseio universal mesmo do coração humano por salvação e por Deus. E não menos importante, ele também relaciona Jesus com a história do Império Romano sobre o Imperador Augusto. Então, é em Lucas que a gente vai ter a história do nascimento de Jesus Cristo sendo ligada com a história de Herodes, com o governador da região, com o rei da Judéia, com o Imperador Augusto. Então, Jesus Cristo ele é conectado ao Império Romano, ele cria, não cria, mas relata as conexões entre Jesus e o mundo romano. E, como eu citei, ele traça também a genealogia de Cristo até Adão. Então, ele conecta Jesus Cristo com toda a humanidade. E aí, por fim, na lista de evangelhos, a gente tem o Evangelho de João, para finalizar essa série de evangelhos. O Evangelho de João, acho que dispensa a apresentação do apóstolo João, né? A gente já fez isso no encontro passado. Mas, para relembrar, o Evangelho de João ele foi escrito em Éfeso. Muito provável foi escrito após o exílio. Então, o Apocalipse de João vem antes do Evangelho de João. E o contexto em que foi escrito, a gente supõe que é o contexto após a destruição de Jerusalém. Então, Jerusalém já estaria em ruínas quando João escreve. A igreja já teria se separado definitivamente da sinagoga, de forma que judeus e cristãos são grupos bem mais distintos daquilo que se pensa no começo do primeiro século. A igreja de Jerusalém provavelmente não existe mais, então, de certa forma, toda a igreja nesse ponto é gentílica, porque aqueles cristãos que eram da igreja de Jerusalém, conforme o relato de Eusébio nos diz, antes da destruição de Jerusalém, os cristãos da cidade foram avisados, eles fugiram para a região da Turquia, e lá eles provavelmente se misturaram com os cristãos de Éfeso, com os cristãos de Antioquia, com os cristãos de Tessalônica, e a igreja de Jerusalém em si, ela é apagada, tomada. Então, dessa forma, a igreja ela se torna predominantemente gentílica. Então, tanto os crentes judeus quanto os gentios, eles formam uma comunidade cristã única. Bom, tendo escrito depois dos evangelhos sinóticos que a gente citou, Marcos, Mateus e Lucas, não faz sentido João repetir o que já estaria muito bem ensinado, muito bem narrado pelos outros evangelhos, e especialmente considerando que os outros evangelhos já foram escritos, já estão em circulação e provavelmente já são usados no público, não teria necessidade de João repetir as informações já dadas. E, de fato, ele não faz isso. O Evangelho de João omite muitos pontos da vida de Jesus Cristo, porque ele considera que o leitor já conhece aquilo. Aqui eu citei alguma lista de alguns temas que ele ignora, como o nascimento de Jesus, Sermão da Montanha, o Pai Nosso, profecia sobre a queda de Jerusalém, tentação no deserto, alguns outros pontos ele simplesmente pula. Mas, em compensação, a gente tem outros pontos que a gente não tinha nos evangelhos sinóticos. Isso provavelmente vem da relação mais pessoal que ele possuía com Jesus Cristo. Mas não somente isso, né, vem também da urgência apologética do escrito de João. Porque o escrito de João, ele nasce da necessidade de combater os cristãos, os hereges antinomianos e também os primeiros gnósticos. Tanto ele próprio declara que Jesus fez outros sinais que não estão escritos no livro. Então, não estão escritos no livro dele. Então, de fato, Jesus Cristo fez coisas além, ensinou coisas além daquilo
que estão somente confinados no Evangelho de João, e isso a gente pode descobrir só lendo os outros evangelhos. Porque, de fato, esse quarto evangelho ele não busca ser a biografia de Jesus Cristo, a biografia completa. Ele também tem o objetivo de ser mais teológico do que os outros. Então, enquanto o primeiro evangelho o evangelho de Mateus é um evangelho mais didático, o evangelho de João, ele se propõe a ser mais complexo, a ser um evangelho que está respondendo cristãos que já possuem dúvidas, não cristãos que estão caminhando, estão dando os primeiros passos no cristianismo. Como o primeiro capítulo de João deixa evidente, com a terminologia que ele utiliza, que é uma terminologia também utilizada pelos gnósticos. E do contexto do Evangelho de João, Irineu afirma que a ascensão da heresia gnóstica, né, teria sido a motivação para a composição desse evangelho. A teoria de Irineu, ela entende que o evangelho ele foi escrito para combater essas heresias, como o gnosticismo, mostrando que existe só um Deus, ao contrário das outras ideias falsas que os gnósticos levantavam. E deixa claro também que Jesus Cristo sempre existiu e sempre esteve desde antes da criação do mundo. Bom, existem algumas tradições menores sobre a escrita desse evangelho. Existe uma tradição provavelmente verdadeira que atribui a composição desse evangelho a um pedido dos companheiros de João, dos anciãos da igreja de Éfeso. Eles teriam pedido isso para João. João teria dito para eles jejuarem por 3 dias, e durante esse período que fosse revelado a cada um seria compartilhado, e João escreveria, então, o que teria sido revelado. E na mesma noite, André, um dos apóstolos que estaria na igreja de Éfeso, teria recebido a revelação de que João deveria escrever tudo em seu próprio nome, né? E posteriormente seria revisado pela igreja, numa revisão coletiva. É o que Jerônimo comenta no prefácio ao comentário sobre Mateus dele. Quando foi instado pelos irmãos a escrever, respondeu que o faria se após um jejum comum decretado, todos juntos orassem a Deus. Cumprido isso, cheio de revelação, ao chegar àquela oração no céu, exclamou, princípio, então ele prossegue escrevendo o evangelho dele. Essa é a tradição que Jerônimo traz, e é a tradição também que Vitorino de Petau, por volta de 304 depois de Cristo, por aí, ele também afirma a mesma coisa. Ele diz que, no comentário dele, ao livro de Apocalipse, ele diz que João escreveu o Evangelho depois do Apocalipse e foi motivado pela expansão da heresia gnóstica. Então, a pedido dos bispos da região. Então, pegando todas essas informações, a gente consegue resumir que o Evangelho de João foi escrito a pedido dos bispos da região da Turquia, né? Então, todos eles pediram, João escreveu, e assim termina sendo um dos últimos escritos do Novo Testamento, na ordem cronológica. Bom, depois, então, da gente introduzir aos evangelhos, a gente tem as epístolas católicas. Como eu citei anteriormente, eu vou deixar de lado os Atos dos Apóstolos, e que a gente, basicamente, todos os encontros anteriores foi sobre Atos dos Apóstolos, né? Foi aprofundando o aspecto histórico dele, e as cartas de Paulo, ao mesmo tempo que é extenso, Schoeffer fala muito pouco de cada carta, mas como são muitas cartas, acaba ficando uma coisa extensa, então eu vou me reservar não citar tanto elas aqui. As epístolas católicas, a gente considera a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Como eu citei, elas geralmente aparecem após os Atos dos Apóstolos, nos manuscritos antigos, antes das epístolas paulinas. Na estrutura do Novo Testamento atual é ao contrário, então primeiro vem Atos, as epístolas paulinas, epístolas católicas e, por fim, Judas e Apocalipse. Essas epístolas, elas têm um caráter um pouco mais geral, e elas são chamadas católicas porque elas são dirigidas não a um indivíduo específico,
ou certas congregações específicas, como as cartas de Paulo, mas é um grupo maior de cristãos. Mas, se você conhece bem o público-alvo de cada carta, você vai notar que essa designação ela é meio imprecisa, né? Porque só 5 delas, de fato, são o que se chama de epístola circular, né? Epístola para o público geral. Porque 2º e 3º João, elas são, sim, destinadas a pessoas específicas. Então, eles, por generalização, elas acabam caindo nessa ideia de epístola católica, mas, a priori, elas não são propriamente católicas. Em geral, elas são pensadas para combater erros ascéticos, né, erros antinomianos, que iam surgindo, assim como Paulo faz também na carta aos Colossenses. Sobre a escrita delas, a gente tem Tiago como sendo a mais antiga. Se supõe, na verdade, que Tiago teria sido o primeiro escrito do Novo Testamento, existe essa possibilidade. 1 Pedro veio posteriormente, mas antes de 67 depois de Cristo. Provavelmente, 2 Pedro e Judas vieram também, e as cartas de João são bem mais posteriores. É interessante notar que só 2 dessas epístolas, que 1 Pedro e 1 João, elas fazem parte do homologumena eusebiano. Antilegumena, tenho muita dificuldade com essa palavra, seriam os escritos que são imprecisos, que a gente não tem certeza se eles são escritos inspirados ou não, e o outro grupo seria o grupo homogêneo, daqueles que a gente tem certeza. Claro, essa classificação ela não é fixa, ela é variável e varia conforme o autor da patrística. Então, para Eusébio, o que Eusébio cita é que somente dessas cartas, somente 1 João e 2 João eram aceitas universalmente naquele ponto da história. Posteriormente, esse grupo de cartas ele foi aumentando e foi incluindo as outras cartas católicas. Seguindo a gente, então, dentro dessas epístolas católicas, a gente tem a epístola de Tiago, Tiago, irmão do Senhor, escrita provavelmente em Jerusalém, como a gente citou quando a gente discutia Tiago, que era o centro do cristianismo, não só do cristianismo judaico, mas do cristianismo em si, né? O próprio Tiago, ele trabalhou e morreu mártir, né, liderando a igreja cristã do cristianismo. Geralmente se considera que ele é o último elo entre a antiga e a nova aliança. Provavelmente ele é o livro mais antigo do Novo Testamento. E isso a gente infere porque ele não aborda a controvérsia ainda sobre a circuncisão. A gente sabe que dentro daquela controvérsia que foi levantada no Concílio de Jerusalém, Tiago era central. Ele fazia parte do núcleo de discussão da controvérsia. Então é muito estranho ele não citar essa controvérsia na epístola dele. E conflitos posteriores, né, da era apostólica, então provavelmente foi escrito antes dessas discussões acontecerem. E a carta ela é dirigida aos judeus em geral e cristãos judeus da dispersão antes da destruição de Jerusalém. Então, ela é escrita também para os cristãos judeus que estão em Jerusalém, quanto para aqueles que foram perseguidos e tiveram que fugir da cidade. 1 Pedro, algumas informações. 1 Pedro é uma das cartas que, desde o princípio do cristianismo, foi aceito como canônico, então nunca se teve muita discussão sobre a autenticidade dessa epístola. Foi escrita na Babilônia. Aqui eu pus esse ponto de interrogação porque, novamente, a gente não sabe o que é essa Babilônia que Pedro cita. Ele cita que ele e Marcos saúdam a igreja e eles escrevem isso da Babilônia. Alguns autores vão tentar alocar essa Babilônia como uma cidade da região da Alexandria, né, do Egito. Vão tentar que existia de fato essa cidade de nome Babilônia, mas é difícil tentar encaixar isso em outro local que não Roma, né? Então, a tradição cristã patrística e também posterior, inclusive pós-reforma, vai simplesmente dizer que essa Babilônia é a própria cidade de Roma. Pedro estava escrevendo de lá. E ela é destinada às igrejas da Ásia Menor, né?
Então, ela é destinada tanto a cristãos judeus quanto gentios. E é interessante que ela adverte contra certas ambições hierárquicas e abusos do seu nome e da sua primazia, o que demonstra já uma certa preocupação de Pedro quanto ao uso que a igreja fazia do próprio nome dele. E aí, seguindo a de 1 Pedro, a gente tem a de 2. A de 2 já se tem um pouco mais um pouco mais não, se tem bastante questionamento sobre ela na formação do cânon, se ela seria ou não. Ela foi um dos últimos escritos a ser considerado canônico. Se considera que ela foi escrita um pouco antes da morte de Pedro, com uma certa espécie de testamento, e provavelmente o público-alvo era o mesmo das igrejas da primeira epístola. É interessante que nessa segunda carta ele reafirma a concordância dele com Paulo. Então, nesse ponto já se supera aquelas discussões que se tinham entre Pedro e Paulo, que são citadas na carta de Gálatas, e toda aquela discussão posterior do concílio. Paulo é chamado de amado irmão, e ele menciona que as epístolas de Paulo continham algumas coisas difíceis de entender, segundo ele mesmo dizia. O que não é surpresa de se considerar ele dizer isso, novamente, como o Schoff cita, quando fala de Pedro. Pedro teve uma educação muito mais fraca do que a educação de Paulo. Por ser pescador, ele não fazia parte da elite intelectual da época. Então, até alguns conceitos teológicos para Pedro, a princípio, poderiam ser mais complicados. Por isso ele cita que Paulo traria alguns conteúdos de difícil entendimento para os cristãos mais leigos. E o alerta dele é contra erros antinomianos. Seriam aqueles cristãos que negavam em absoluto a lei do Antigo Testamento, né? Negavam a necessidade da lei e a validade, né? Seria aquela ideia de que o cristão, por estar debaixo da graça de Deus, a lei ela se torna completamente inútil. E certamente Paulo também combateu nas cartas dele. E por fim, a epístola de Judas também combate os mesmos tipos de heresias que são combatidas nas outras epístolas católicas. Foi escrita por Judas, irmão de Tiago, que por sua vez era irmão do Senhor, que foi aquele Tiago que escreveu aquela epístola que a gente citou. Esse Judas, ele também é considerado irmão do Senhor, mas ele não traz esse codinome nos escritos dele. Ele mesmo se cita como João, irmão de Tiago, que provavelmente, como o Schoff cita, ele se coloca em uma posição mais de humildade, evitando dizer que ele seria propriamente irmão do Senhor. Ele traz também aquele alerta que vem em todas as cartas católicas contra as tendências antinomianas, sobre as tendências gnósticas. A gente não sabe quando foi escrito em nenhum local, a gente, na verdade, nem tem muita informação sobre esse Judas. O próprio Eusébio, ele diz que a carta foi escrita por um Judas que não era parte de um dos 12, mas teria sido um dos 70 que foi convertido, mas a gente não tem muita ideia de quem teria escrito a carta. Mas o mais provável é que ela foi escrita um pouco antes da destruição, já que esse evento também nem chega perto de ser mencionado na carta. Aqui eu coloquei 14:5, era 1:4 e 1:5. Não, tá certo, são os versículos. Enfim, então, esse é o panorama que eu queria dar do Novo Testamento. Obviamente, bem mais resumido do que aquilo que o Schoff traz. O livro são 250, 300 páginas sobre o Novo Testamento, com discussões muito mais aprofundadas, mas esse é um esboço do que seria interessante trazer para a gente conseguir entender melhor qual é o contexto desses escritos e em a que passos eles foram considerados canônicos. Bom,